No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías capítulo 6, versículo de número 1. Nós estamos diante de um texto bíblico onde narra uma das experiências mais marcantes na vida e no ministério do profeta Isaías. Existe uma confusão na mente das pessoas em pensar que esse capítulo 6 ele registra o início da vida e do ministério do profeta Isaías. É um engano, pois no capítulo 1, verso de número 1 do livro do profeta Isaías, o mesmo profeta declara que ele profetizou nos dias do rei Uzias. Então percebe que esse capítulo 6 ele não registra o início do ministério profético desse homem, mas ele narra apenas uma visão estupenda, maravilhosa, transformadora que veio a ele como algo que aprofundou ainda mais sua vida e sua percepção espiritual acerca de Deus. Isaías, ele narra sua experiência dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. Ora, quem foi esse rei Uzias? Uzias, segundo a Escritura Sagrada, foi um dos maiores líderes de Judá, que havia assumido o trono aos 16 anos de idade, conforme 2 Crônicas 26, versículo 1. Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor, de modo que a Escritura registra que ele prosperou grandemente, ao ponto de a mesma dizer que a sua fama voava. Mas depois de tanto sucesso, o rei se ensoberbeceu e se atreveu a fazer algo que não era de sua competência, isto é, ele decidiu por conta própria oferecer incenso no templo, serviço este que era, obviamente, da exclusiva competência dos sacerdotes. E então a Bíblia diz que Deus o feriu com lepra. 2 Crônicas 26, versículo 16. Quando Isaías tem essa visão, dizendo que ele viu Uzias morrendo, mas ele também viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, naquele contexto do Antigo Testamento, dos dias do profeta Isaías, a morte de um monarca muitas das vezes representava uma crise política séria, representava uma desgraça, uma catástrofe, um caos nacional que envolvia a sucessão de trono imediatamente. Era preciso ter alguém já preparado para substituir o rei que acabara de falecer. Isaías tem uma visão aqui, e a visão dele envolve um contraste de tronos. Existem dois tronos aqui nesse texto e nesta visão. Existe o trono do céu e o trono da terra. Existe o trono de cima e o trono de baixo. Existe um trono que está ocupado e um trono que está vazio. Existe um trono que é perecível e um trono que não perece. Existe um trono que é falível e existe um trono que é infalível. Existe um trono que é mortal, mas existe um trono que é imortal. Quando Isaías vê o trono do rei Uzias vazio, ele diz mais ou menos assim: eu estou acabado. Ou a nação inteira está falida, está perdida, está acabada, está arrasada, pois o rei morreu. Mas ao olhar um pouquinho mais adiante e elevando os seus olhos, ele viu o trono de Deus. E esse trono ainda estava ocupado. O profeta Jeremias, em seu livro das Lamentações, no capítulo 5, versículo de número 19, ele diz: Tu, Senhor, permaneces eternamente e o seu trono de geração em geração. Deus estava no trono, embora o rei estivesse morto da terra, mas havia um rei que subsistia eternamente. João confirma no livro do Apocalipse dizendo que ele não é apenas rei, mas ele é rei dos reis. O trono de Deus estava ocupado. Esse trono não era um trono qualquer, mas quem estava assentado nesse trono era o próprio Cristo. João, no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 12, verso de número 41, narrando sobre o Cristo, disse: Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Quando Isaías, no capítulo 6, verso 1, diz que viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, isto é, a orla dos seus vestidos, a orla das suas vestes, enchia o templo. Esse templo, obviamente, é o templo celestial. Isaías está dizendo que viu o próprio Cristo, o que chamamos dentro da teologia, ele viu uma cristofania. Ele viu Cristo assentado sobre o seu trono. Ele é eterno, ele é imutável, ele é inamovível
e ele subsiste eternamente de geração em geração. Estamos vivendo um contexto de caos, estamos vivendo um contexto de crise, estamos vivendo dias difíceis quando esta pandemia veio e pegou muitos de assalto, ou por que não dizer, pegou todo mundo de assalto. E muitas pessoas já vieram a falecer e trouxeram tristezas para os seus parentes, amigos, familiares, etc. As pessoas estão com esperança no trono, digamos, de baixo. Estão esperando que alguém venha salvá-los. E nesse contexto de caos, parece que não há esperança, parece que tudo está perdido, parece quando as coisas estão indo de mal a pior que não tem mais jeito. Mas as pessoas esquecem de olhar que existe um trono que ainda está ocupadíssimo. É o trono do Cristo. É o trono de Deus. É o trono que subsiste eternamente. Embora tenhamos aí todo esse problema que estamos enfrentando já tem mais de um ano, mas o trono do Cristo ainda está ocupado. Ele subsiste eternamente. Ele não perdeu o seu controle. Embora o rei Uzias estivesse morto para Isaías, ele olhou e viu que o trono de Deus estava ocupado. Ei, cristão, porque você olha para o trono dos homens, eles são falíveis, eles são corruptos. Você olha para o governo e espera mudanças, espera que o presidente tome uma atitude imediata, esperando vacinas e tudo mais. Você está esquecendo de olhar para o trono de cima. Esse trono não existe corrupção. Nesse trono existe perfeição. Nesse trono existe soberania absoluta. Ele está governando soberanamente o universo. Olhe para o trono de cima. Tire um pouco os seus olhos do trono dos homens e olhe para o trono do Cristo. Ele está assentado. Ele tem o controle e tudo resultará, culminará na glória do seu nome e para o bem do seu povo, para o bem dos seus filhos, para o bem dos seus eleitos. Amém?